Essa é a marca da igreja, o crescimento que vem dele, não de estratégia humana. Algumas lições desse texto para nós encerrarmos aqui. Esse texto ele é belo porque ele fala sobre a igreja de uma forma brilhante. Mas aqui algumas lições rápidas. Eu pontuei muitas lições aqui, eu vou falar rapidamente cada uma delas. O evangelho exige uma resposta. Aqueles que ouviram a pregação de Pedro foram compungidos em seu coração e perguntaram: o que faremos? A resposta foi clara: arrependam-se e sejam batizados. Ou seja, o evangelho não é apenas uma mensagem para ser ouvida. O evangelho é uma mensagem para ser proclamada, porque ele transforma corações. O que transforma a nossa vida é a experiência de crer no verdadeiro evangelho. Não é sobre a minha palavra, é sobre a palavra de Deus. Não é a força da minha persuasão, é o convencimento do Espírito Santo. Por isso, quando você sai de casa, faça disso. Senhor, vou para a igreja. Fala comigo. Fala não que eu quero ouvir, porque às vezes a gente vê assim: eu estou precisando de uma resposta, eu quero isso, vou para a igreja para Deus me confirmar, pastor. Aí você chega assim: pastor, o culto não foi lá essas coisas, Deus não falou comigo. Ele falou, você não ouviu segundo as suas expectativas. Porque entenda, nós estamos aqui para atender e ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja falar, não aquilo que nós queremos. Porque Ele fala conforme o seu propósito em nossa vida. Então entenda, meu querido irmão, o Senhor está falando com você, receba o Evangelho. Segunda verdade desse texto: o crescimento espiritual, seu crescimento, o meu crescimento depende de comunhão com Deus, com a sua palavra e com o seu povo. Precisamos criar vínculos com a Escritura e vínculo com o povo de Deus. Sabe por quê? Porque vai chegar a hora que o nosso cansaço espiritual vai bater e nós vamos ter pouca percepção da realidade, porque nós estamos enfadados. Mas é aqui, dia após dia, que o Evangelho vai usar alguém para tocar os nossos corações e nos confrontar. E vai fazer com que cresçamos juntos. O texto que eu estou meditando essa semana para pregar no GDC de Homens amanhã, de Provérbios 27 e 17. Como o ferro afia o ferro, assim é um homem com seu companheiro. Ou seja, é quando as nossas ferramentas, espadas, se encontram e afiam uns às outras, que nos tornamos mais preparados para servir ao Senhor e mais parecidos com Cristo Jesus. Esse é o crescimento promovido pela igreja. Terceira lição: o temor do Senhor promove e gera em nós santidade. O cristão é chamado a conhecer o Senhor e crescer espiritualmente nele. Cresça no entendimento de Deus, para que você cresça na semelhança com Cristo. Quarta lição: a generosidade é uma prática cristã que revela a bondade de Deus. Pastor, eu preciso praticar boas obras para ser salvo. Não, essa é a teologia católica. A nossa é: por sermos salvos, praticamos as boas obras. Por termos sido alcançados pela graça de Deus, agora eu me envolvo para ajudar o necessitado. Veja, irmãos, isso é tão satisfatório, é tão bom. E aqui na nossa igreja nós temos tantas oportunidades. Aqui nós temos um ministério específico, Ministério de Ação Social, a Daniela está aqui, que dá liderança, para trabalhar exatamente com essa necessidade, de atender o indivíduo, o ser humano nas suas necessidades básicas. Isso também é missão da igreja. Isso é a forma de verbalizar, ou melhor, de exteriorizar o Evangelho na prática. Quinta lição: a vida cristã deve ser caracterizada por alegria e adoração na vida da igreja. Você está feliz por estar na casa de Deus? Ou você está aqui só cumprindo tabela? Pastor, pelo amor de Deus, hein? Hoje eu vim para cumprir tabela, mas depois dessa, que bom. Porque a nossa vida na igreja deve ser, acima de tudo, por amor a Deus. É chegar por aquelas portas e dizer: Senhor, eu estou acabado, mas eu estou aqui e o Senhor vai falar comigo. Isso me basta. Às vezes você não vai trabalho, você vai para o trabalho só quando está afim, não. Está ruim o dia, mas tem que chegar. Aí o patrão diz assim: passou pelas portas da empresa, é sorriso de orelha a orelha. Aí você passa pela porta da empresa, está tudo bem. E na igreja, irmãos, devemos servir ao Senhor com alegria. Já dizia o salmista: alegrei-me, o quê? Quando me disseram, vamos onde? Eita, é porque há motivo de alegria nesse lugar. Alegrei-me, porque mesmo despedaçado, eu vou à casa do Senhor e o oleiro vai me fazer um vaso novo.
É essa alegria que nós precisamos exteriorizar no Senhor. Sexta aplicação, são 7, tá? Não se preocupe não. A igreja saudável alcança os perdidos. Eu me empolguei hoje, mas aguenta aí. Preguei semana passada aqui, então eu vou fazer aqui o 2.0. A igreja saudável alcança, e ela faz isso por amor ao Senhor. E aí, mais uma vez, vamos lá. Nossa igreja tem um ministério específico para isso. Ministério de Evangelismo e Visitação. Irmã Luziana dá liderança aqui também. Ontem nós estávamos falando sobre isso. Você tem o prazer de ir visitar alguém, de saber como a pessoa está, de alcançar a pessoa, ir até a casa da pessoa. Irmãos, faça uma experiência. Vai, próximo sábado, combina com a liderança do Ministério de Evangelismo e Visitação. Irmã, eu vou lá para saber como é a experiência. Eu lhe garanto que você vai marcar a vida de alguém, mas ela também vai marcar a sua vida. Experiências que acontecem fora da esfera da igreja, mas que significam muito para a nossa vida cristã. Porque a igreja, culto, irmão, é só 1h30, 1h40. A igreja não é só o que acontece aqui depois das 18. A igreja é o que nós vivenciamos todos os dias no convívio da comunidade. Isso é igreja. Isso é igreja. E por fim, a expansão da igreja é uma obra exclusiva do Espírito Santo, mas conta com a nossa responsabilidade. Somos os agentes, os obreiros e as obreiras de Deus para levar avante a sua missão. O que faz a igreja crescer não é a expertise humana, é a intervenção divina. Como eu disse hoje para os irmãos da classe de novos membros, quando falta Bíblia, sobra invencionice. Mas quando tem Bíblia, as nossas invencionices são silenciadas para que prevaleça a obra do Espírito Santo em nós. O que está fazendo com que cresçamos dia por dia em semelhança com Cristo é a certeza de que o Espírito Santo de Deus está conosco e na vida da igreja. Vamos ser uma igreja cada vez mais firme, forte, alegre e servindo ao Senhor. E você diz o quê? Amém, é isso aí. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe e que a PIB em Planalto Calcaia, apesar de todos os seus desafios, suas dificuldades, seja sim, para a glória de Deus, um bom lugar para se congregar, um bom lugar para servir, um bom lugar para ser tratado, confrontado e confrontar, um bom lugar para conhecer a Cristo Jesus. Irmãos, que alegria, irmãos. Honestamente falando, pastor, você está puxando sardinha, vou puxar o tubarão inteiro. Que alegria, nós temos uma igreja para se congregar, irmãos. Um lugar para se reunir. Um lugar para nós convivermos. Isso aqui é um privilégio. Hoje mesmo uma pessoa entrou em contato comigo e disse assim, pastor, eu queria tanto ir lá para a sua igreja. E eu disse assim, mas não tem uma pessoa... Tem, pastor, mas eu queria ir para lá, eu vivo vendo os cursos, eu queria ir para lá. Se eu tivesse um jatinho, eu ia mandar pegar a pessoa. Queria tanto. Às vezes a gente não valoriza o que tem. Por isso que eu digo a você, meu querido irmão, que é desta casa, ame ao Senhor, conviva nesse lugar, porque é um privilégio ter um lugar onde servir, ser pastoreado, e que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar?